Eu me lembro de um homem que perdeu uma guerra inteira antes mesmo de perceber que estava lutando. Não foi por falta de força, não foi por falta de recursos, não foi por falta de inteligência. Foi por orgulho. A cena não aconteceu em um campo aberto, nem diante de soldados alinhados. Aconteceu em um ambiente comum, quase banal. Uma mesa, algumas pessoas, decisões pequenas demais para parecerem perigosas. Era alguém experiente, reconhecido, acostumado a vencer, e talvez por isso mesmo não soube reconhecer o momento exato em que deveria ter recuado. Já vi isso muitas vezes. O orgulho raramente entra gritando. Ele se aproxima em silêncio, vestido de convicção. Naquele dia, alguém discordou dele. Não de forma agressiva, não de forma desrespeitosa. Foi apenas um ponto levantado, uma alternativa sugerida. Um caminho diferente colocado sobre a mesa. Nada que exigisse confronto. Mas o ambiente mudou. O ar ficou mais pesado. Não porque a ideia era ruim, mas porque ela não era dele. E ali, sem perceber, ele deixou de analisar a situação como estrategista e passou a defendê-la como identidade. Quando isso acontece, a batalha já mudou de natureza. Já não se trata mais de vencer o problema, trata-se de não perder a imagem. Ele poderia ter ouvido, poderia ter feito perguntas, poderia até mesmo ignorado. Mas não. Ele corrigiu, explicou, reafirmou sua posição com mais força do que o necessário. Não porque a situação exigia, mas porque o orgulho não tolera ser questionado. O curioso é que ninguém o atacava. Ainda assim, ele se defendia. E toda defesa antecipada revela medo de perda. Poucos percebem isso no momento, quase ninguém admite depois. O orgulho cria uma armadilha silenciosa. Faz você acreditar que está protegendo sua posição, quando, na verdade, está se afastando da vitória. Porque, a partir dali, ele já não ouvia mais o campo, ouvia apenas a si mesmo. Já vi líderes ignorarem sinais claros apenas para não parecerem inseguros. Já vi relações se quebrarem porque alguém precisava ter razão. Já vi decisões corretas serem rejeitadas simplesmente porque vieram da pessoa errada. O orgulho não pergunta se algo funciona, ele pergunta quem está certo. E essa é uma pergunta cara demais em qualquer batalha. Naquele momento, se ele tivesse recuado um passo, não fisicamente, mas internamente, teria preservado opções. Mas o orgulho odeia opções, ele quer confirmação. E quando você luta para confirmar a própria imagem, já não luta pelo resultado. Ali, a guerra começou. Não fora, dentro. No momento, nada mudou de forma visível. As pessoas continuaram sentadas, a conversa seguiu, as decisões foram registradas, mas algo essencial havia se deslocado. Já vi isso acontecer muitas vezes. O orgulho não rompe relações de imediato. Ele cria distância. Quem estava naquela mesa não confrontou, não discordou em voz alta, não discutiu, mas ouviu e, principalmente, anotou. Porque quando alguém demonstra que precisa vencer toda discordância, os outros aprendem rápido o que fazer. Param de trazer ideias, não por respeito, por precaução. O homem daquela história acreditou que tinha reafirmado liderança, mas na prática havia sinalizado inflexibilidade. E inflexibilidade em ambientes complexos é o início do isolamento. A partir dali, as conversas mais importantes começaram a acontecer fora da sala, antes das reuniões, depois delas, em mensagens curtas, em encontros paralelos. Nada explícito, nada conspiratório, apenas o movimento natural de quem busca espaços seguros para pensar. O orgulho tem um efeito curioso. Ele transforma aliados em espectadores. As pessoas deixam de contribuir para não provocar, deixam de alertar para não confrontar, deixam de corrigir para não gerar atrito, e o líder, cercado por silêncio, acredita que está sendo obedecido.
Já vi isso terminar mal, porque o silêncio que nasce do medo não protege, abandona. O homem começou a tomar decisões com menos informação, não porque os dados não existiam, mas porque ninguém mais se sentia confortável em levá-los até ele. Cada escolha parecia mais difícil, cada erro mais custoso, cada acerto mais raro, e ainda assim o orgulho sussurrava: "Você está certo, eles é que não entendem, se discordam é porque não enxergam tudo." O orgulho sempre cria essa narrativa. Ele convence o estrategista de que está sozinho porque está à frente, quando muitas vezes está sozinho porque empurrou os outros para longe. Já vi líderes perderem equipes inteiras sem uma única demissão. Perderam pelo clima, pela rigidez, pela incapacidade de ouvir sem se sentir ameaçado. E o mais perigoso, quanto mais isolado o líder fica, mais ele confunde orgulho com convicção. Convicção avalia o terreno. Orgulho ignora. Convicção ajusta. Orgulho insiste. Naquele ponto, a batalha já não era externa, era contra a realidade, e realidade não se curva a ninguém. Chega um momento em toda batalha mal conduzida em que recuar deixa de ser uma manobra e passa a parecer uma derrota. Esse momento não surge de repente, ele é construído, passo a passo, toda vez que o orgulho vence a prudência. O homem daquela história já sentia isso. As decisões anteriores haviam sido defendidas em público, argumentadas, reforçadas. Palavras ditas não voltam. Posições assumidas criam peso. E agora, mesmo percebendo sinais de erro, ele não conseguia voltar atrás. Não porque não via o problema, mas porque o custo simbólico parecia alto demais. Recuar significaria admitir que alguém, lá atrás, tinha razão. Significaria reconhecer que poderia ter ouvido mais, esperado mais, perguntado mais. O orgulho odeia esse tipo de ajuste. Ele prefere avançar em terreno ruim a dar um passo atrás em terreno seguro. Já vi exércitos seguirem por caminhos errados apenas para não admitir um desvio. Já vi projetos falharem não por falta de correção possível, mas porque ninguém quis pagar o preço do recuo. E quanto mais tempo passa, mais caro o recuo fica. O homem começou a justificar escolhas que antes eram apenas hipóteses. Transformou decisões em bandeiras, estratégias em identidade. Nesse ponto, a análise deixa de ser técnica. Ela se torna emocional. Cada crítica passa a ser vista como ataque. Cada alerta como afronta. Cada dúvida como deslealdade. O orgulho cria um filtro. Tudo que não confirma a sua visão é descartado. E o mais perigoso, ele ainda acredita estar sendo racional. Já vi pessoas brilhantes se tornarem previsíveis, porque o ego passou a decidir antes da mente. A batalha que poderia ter sido vencida com ajustes pequenos começa a exigir sacrifícios grandes. Mais recursos, mais esforço, mais desgaste. O orgulho sempre cobra juros, e esses juros não aparecem no começo. Eles aparecem quando já não há margem. Ali, se ele tivesse parado, apenas parado, poderia ter salvado tempo, energia, reputação. Mas parar significava olhar para trás, e o orgulho não olha para trás. Ele só empurra para frente, mesmo quando o caminho leva ao desgaste, mesmo quando a vitória já não é possível. Há um momento em toda batalha em que o custo deixa de ser invisível. Não é anunciado, não vem com alarde, mas chega. No caso daquele homem, não foi uma derrota repentina, foi um acúmulo. Pequenas decisões erradas, alertas ignorados, pessoas que se afastaram em silêncio. Até que um dia ele percebeu que já não comandava o campo, apenas reagia ao que vinha.
As opções haviam diminuído, os aliados também. E o mais cruel, quando o resultado finalmente se impôs, não havia mais ninguém para dividir a responsabilidade. O orgulho sempre promete força, mas entrega solidão. Já vi isso acontecer com líderes experientes, com pessoas talentosas, com gente que tinha tudo para vencer. Eles não perderam por falta de estratégia, perderam por se tornarem prisioneiros da própria imagem, porque o orgulho transforma qualquer ajuste em humilhação. E quem não aceita ajustar, não se adapta, e quem não se adapta é vencido, não pelo adversário, mas pelo terreno. Aprendi cedo que o orgulho não cai em batalha. Ele se desgasta aos poucos, até que não sustenta mais o peso que carrega. Os estrategistas mais eficazes que observei tinham algo em comum. Sabiam recuar sem se explicar, ouvir sem se sentir diminuídos, mudar de rota sem anunciar derrota. Eles entendiam que ceder no momento certo não é perder, é preservar forças. O orgulho, ao contrário, cobra que você lute todas as batalhas, e nenhuma mente resiste a isso por muito tempo. Por isso digo, sem dramatizar, orgulho custa caro em qualquer batalha. Ele encarece decisões simples, isola aliados, transforma erros corrigíveis em fracassos definitivos. E quando a conta chega, ela não aceita justificativas. A vantagem nunca esteve em provar força, sempre esteve em preservá-la. Quem entende isso cedo, vence mais, lutando menos.